Tudo bem com você? Neste vídeo trago a solução de um sudoku classificado como demoníaco. No entanto, não acho que ele é tão demoníaco assim. Acompanhe comigo a solução e tire as suas conclusões. Vamos começar aqui pelo bloco 4. Observe que no bloco 4, a única possibilidade para o número 3 é esta casa em destaque. Então aqui vamos colocar o 3. Veja também que aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 7. Desta forma, veja que no bloco 4, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 4. Ainda no bloco 4, veja que a única possibilidade para o 1 é a casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o 1. Então no bloco 4 fica faltando apenas o número 5 e o número 9. Atendendo a pedidos deixados nos comentários, vou fazer as anotações. Veja então que essa casa em destaque aqui no bloco 4, as possibilidades para ela são o 5 e o 9. E esta outra casa aqui no bloco 4, as possibilidades para ela são o 5 e o 9. Observe o seguinte, observe aqui a segunda coluna. Aqui na segunda coluna, além do número 5 e 9, está faltando os números 2 e 6. Mas veja que esta casa em destaque aqui no bloco 1 não pode o número 2, nem o 6, nem o 9. Então a casa em destaque tem que ser o número 5. Logo, esta casa em destaque no bloco 4 tem que ser o 9. Para completarmos o bloco 4, falta o 5. Colocamos o 5 naquela casa em destaque. Veja ainda que aqui no bloco 7, aqui na segunda coluna, esta casa em destaque não pode ser o número 6, então tem que ser o 2. Para completarmos a segunda coluna, falta apenas o número 6, colocamos o 6 na casa em destaque, aqui no bloco 7. Ainda no bloco 7, veja que a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, vamos colocar aqui o 5. Ainda no bloco 7, com apenas esta possibilidade para o 7, colocamos nesta casa em destaque o número 7. No bloco 7 ainda falta o 8 e o 9. Veja que esta casa em destaque não pode o 9, então tem que ser o 8. Para completarmos o bloco 7, colocamos o 9 ali naquela casa em destaque. Agora voltando ao bloco 1, veja que tem 4 casas vazias. Veja, aqui na primeira coluna está faltando apenas o número 4 e o número 6, então vamos anotar essas possibilidades. Nesta casa as possibilidades são 4 e 6, esta casa 4 e 6. Veja que aqui na terceira coluna, no bloco 1, as possibilidades para esta casa em destaque é o 1 e o 9. Esta casa abaixo também é o 1 e o 9. Veja aqui na primeira linha, está faltando apenas 3 números. Está faltando o número 4, 7 e 8. Então na primeira linha falta o número 4, 7 e 8. Mas observe que esta casa em destaque no bloco 3 não pode o número 4 e nem o 7, porque já tem eles aqui na mesma coluna. Então a casa em destaque no bloco 3 tem que ser o número 8. Vamos colocar aqui o 8. Desta forma, esta casa destacada aqui ao lado do 8, as possibilidades para ela são 4 e 7, e o mesmo para esta casa destacada aqui no bloco 2, 4 e 7. Observe aqui no bloco 8 que a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 1. Desta forma, veja que aqui no bloco 8, o 4 tem que estar aqui na coluna central. Veja só, o 4 não pode aqui na coluna da esquerda, já tem o 4 na mesma coluna aqui no bloco 5, e não pode aqui na linha superior, porque já tem o 4 na mesma linha aqui no bloco 7. Então o 4 vai ocupar uma dessas duas casas em destaque aqui da coluna central. Então se aqui tem 4 como possibilidade nessas duas casas, veja então que elimina a possibilidade do 4
ser nesta casa destacada aqui no bloco 2. Veja então que o 4 estando aqui na coluna central do bloco 8, elimina a possibilidade do 4 estar nesta casa destacada no bloco 2. Então, esta casa destacada no bloco 2 só pode ser o número 7. Então, para completarmos a primeira linha, colocamos o 4 na casa em destaque aqui no bloco 3. Observe que no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 7. Então, veja que no bloco 5, o 7 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Desta forma, veja no bloco 3 que resta apenas uma possibilidade para o 7, que é a casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Ainda no bloco 3, veja que a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 3. Então, no bloco 3 fica faltando apenas o número 1, 5 e 6. Vamos fazer as anotações. Esta casa em destacada, as possibilidades são 1, 5 e 6. Já esta casa, as possibilidades são o 1, o 6. Aqui, esta casa destacada no bloco 3, as possibilidades para ela são 1, 5 e 6. Observe só. Veja aqui, se no bloco 3 o 6 vai estar aqui na linha inferior, no bloco 1 o 6 não pode estar na linha inferior. Então esta casa em destaque no bloco 1 tem que ser o 4. Vamos colocar aqui o 4. Logo, esta casa em destaque no bloco 1 tem que ser o 6. E o mesmo raciocínio aplica-se ao número 1. Veja então que aqui no bloco 3 o 1 vai estar aqui na linha inferior. Então aqui no bloco 3 o 1 vai estar na linha inferior. Então no bloco 1 o 1 não pode estar na linha inferior. Então esta casa em destaque no bloco 1 tem que ser o 9. Para completarmos o bloco 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Essas duas casas vazias da linha inferior no bloco 2 serão ocupadas pelo 2 e pelo 8. 2 e 8. 2 e 8. Então aqui são as possibilidades para essas duas casas vazias da linha inferior no bloco 2. 2 e 8. Então as três casas vazias aqui da linha central, as possibilidades para ela são os 5, 4 e 9. Veja então que nesta casa em destaque, as possibilidades para ela são os 5 e o 9. Já esta casa central, as possibilidades para ela são os 4, 5 e 9. Já esta casa, as possibilidades para ela é o 4 e o 5. Aqui no bloco 9, veja, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 9. Então aqui na sétima linha, fica faltando apenas o número 3, 5 e 8. Vamos anotar as possibilidades. 3, 5 e 8. Esta casa também 3, 5 e 8. 3, 5 e 8. Já esta casa em destaque no bloco 9, as possibilidades para ela são 5 e 8. Uma vez que não pode o 3, porque já tem o 3 aqui na mesma coluna no bloco 3. Esta casa em destaque no bloco 9, as possibilidades para ela são o 1, o 3. Isso, é 1 e o 3. Já esta outra casa em destaque, as possibilidades para ela são o 1, o 2, o 4. 1, 2 e 4. Esta casa, além do 4 como possibilidade, tem o 2, 4 e 2. Esta outra casa, as possibilidades para ela são o 2, o 3, 2 e 3. Esta outra casa, as possibilidades para ela são 2, o 4 já tem, o 8. Veja que aqui na
Veja que aqui no bloco 5 tem apenas uma possibilidade para o número 6, que é esta casa em destaque. Então vamos colocar aqui o 6. Veja que esta casa em destaque no bloco 9, a única possibilidade para ela é o número 6, uma vez que não pode o número 1, já tem o 1 na mesma linha, não pode o 2, já tem o 2 na mesma coluna, não pode o 3, já tem o 3 na mesma linha, não pode o 4, já tem o 4 na mesma coluna, não pode o 5, já tem o 5 na mesma linha e também aqui no mesmo bloco, pode o 6, não pode o 7, já tem o 7 aqui ó, no mesmo bloco, não pode o 8, já tem o 8 na mesma coluna aqui no bloco 1, não pode o 9, porque já tem o 9 aqui no bloco e também aqui na mesma linha. Então, esta casa em destaque no bloco 9 só pode ser o 6. Vamos colocar aqui o 6. Veja então que no bloco 6, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Veja então que no bloco 3, esta casa em destaque tem que ser o 1. Logo, esta casa ao lado direito do 1 tem que ser o 5. Colocamos aqui o número 5. Para completarmos o bloco 3, falta o 6. Colocamos o 6 na casa em destaque. Veja então que aqui na última coluna tem 3 casas vazias. Veja que aqui na última coluna falta 3 números, além do 1 e o 3, falta o 9. Veja então que esta casa em destaque, as possibilidades para ela são 1 e o 3. Esta casa em destaque no bloco 6, as possibilidades para ela é apenas o 9, uma vez que não pode o 1 e nem o 3, porque já tem o 1 e o 3 na mesma linha, aqui no bloco 4. Então, nessa casa em destaque, no bloco 6 já podemos colocar o 9. Então fica o 1 e o 3 como possibilidade para esta casa em destaque no bloco 6, 1 e 3. Veja que no bloco 5 a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque, vamos colocar aqui o 9. Então no bloco 1, ou melhor, no bloco 2, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque, vamos colocar aqui o 9. Veja só que aqui, como o 4 vai estar aqui na coluna central do bloco 8, então ele não pode estar na coluna central do bloco 2. Então a casa em destaque, o 4 não pode ser uma possibilidade, restando apenas o 5 como possibilidade para a casa em destaque. Vamos colocar o 5 nela. Veja então que no bloco 2 a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque, colocamos aqui o 4. Então aqui as possibilidades para esta casa em destaque aqui no bloco 5 é o 3, 5 e 8. Já esta casa aqui em destaque no bloco 8 é o 2, 3, é o 2 e o 3, uma vez que não pode o 5 e nem o 8. Já esta casa em destaque aqui no bloco 6, as possibilidades para ela são 5 e 8. 5 e 8. Já esta casa em destaque no bloco 6 é o 3 e o 8. Aqui na quarta linha, além do 1 e o 3, está faltando o 5 e o 2. Então as possibilidades para esta casa são o 2, 3, o 2 e o 3. Já esta outra casa, as possibilidades para ela são o 1, 2 e 5. Esta casa em destaque no bloco 5, as possibilidades para ela é o 2, 5 e 3. Mas veja só, aqui no bloco 9, o 3 não pode estar aqui na coluna da esquerda, já tem o 3 na mesma coluna aqui no bloco 3, e o 3 também não pode aqui na linha inferior, porque já tem o 3 na mesma linha aqui no bloco 7. Então, no bloco 9, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque, vamos colocar aqui o 3. Veja então que para completarmos a última coluna, falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque aqui no bloco 6. Então no bloco 8, a casa em destaque tem que ser o 2, colocamos aqui o 2. No bloco 2, a casa em destaque tem que ser o 8. Para completarmos o bloco 2, colocamos o 2 na casa em destaque. No bloco 8, a casa em destaque tem que ser o 4, colocamos aqui o 4. Para completarmos a oitava linha, falta o 1,
colocamos o 1 na casa em destaque no bloco 9. No bloco 8, resta apenas uma possibilidade para o 8, que é a casa em destaque, colocamos aqui o 8. Veja então que no bloco 9, a casa em destaque tem que ser o 8. No bloco 6, o 5 ocupa aquela casa em destaque. Desta forma, o 3 ocupa aquela casa em destaque lá no bloco 5. Vamos colocar aqui o 3. Para completarmos a quarta coluna, falta apenas o 5. Colocamos o 5 nesta casa em destaque. Para completarmos a sétima linha, falta o 3. Colocamos na casa em destaque o 3. Então, no bloco 5, a casa em destaque tem que ser o 5. Colocamos aqui o 5. No bloco 6, a casa em destaque é o 2. Para completarmos a quarta linha, faltando o 3, colocamos o 3 na casa em destaque. Colocamos o 8 na casa em destaque para completarmos o bloco 6. Voltando aqui ao bloco 5, falta apenas dois números. Veja que está faltando o número 8. O 8 e o número 2. Esta casa em destaque tem que ser o 2. Para completarmos o bloco 5, colocamos o 8 na casa em destaque. Indo agora para o bloco 9, falta apenas dois números. Veja que falta o número 2, que deve ocupar esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 2. Além do 2, falta o número 4. Colocamos o 4 na casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.